De todas as dicas que eu venho pegando nesses vídeos de ai, e você estudou errado a vida inteira e aprenda como estudar de uma maneira certa que tu vai aprender de verdade, eu percebi que todos falam que o momento que tu vai estudar tem que ser um momento agradável. Tu tem que, associar aquilo como uma coisa boa. Eu percebi que para eu associar aquilo como uma coisa boa, não adiantava eu pegar e fazer uma coisa que eu não estava acostumada a fazer nunca, que é, por exemplo, usar essas técnicas, tipo método Pomodoro. É Pomodoro? Nem sei. Do nada. Eu percebi que é como eu pegar e começar uma dieta maluca agora. Eu vou, sei lá, fazer a dieta da sopa. No terceiro dia eu já não vou aguentar mais comer sopa, vai ser horrível, sabe? Então, eu começo a estudar usando uma técnica que de fato funciona, né? Que é uma coisa que a ciência estudou e que pipipipopopó, mas que para mim, que não tive essa coisa de estudo, sabe? Eu não tive uma criação que deu de fato uma importância grande para isso, e que eu tive que praticamente aprender sozinha também, na faculdade e tal, mas é a primeira vez que eu estudo de fato para uma prova que é muito importante. Não tem como eu colocar isso do nada, sabe? Hã, Se tem que ser agradável, eu tenho que pensar, para mim, o que que me deixaria feliz e empolgada em sentar para começar a estudar. E, para mim, por exemplo, sempre gostei de usar várias canetas de cores diferentes e escrever, sempre gostei bastante de escrever, que é assim, ó, inimigo número um de quem tá de todas as técnicas, escrever. É basicamente assim, não faça isso. Eh, Você vai perder todo o tempo do mundo. E, enfim, tá, beleza, vou perder muito tempo. Mas uma coisa que eu tô colocando na minha cabeça também é que eu prefiro estudar da maneira que eu já estou acostumada no início, né, do que, hã, começar com uma técnica maluca que eu não vou aguentar, porque eu vou achar chato, vai ser difícil para mim, eu vou começar a associar aquilo como uma coisa insuportável, não vou querer começar nunca, porque eu sempre vou pensar que aquilo é horrível e, enfim, é melhor um pouco, né, do que nada. E aí eu tô começando a pegar várias dicas, assim, desses vídeos e vendo o que que cabe na minha rotina e no que eu gosto. Então, se eu gosto de estudar vendo aula, anotando e escrevendo coisas com caneta colorida e flashcard, e escrevendo coisinhas tipo, post-it colando na parede do meu quarto, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. E eu tô vendo que eu fui evoluindo, assim. Eu tive tempo para estudar. Como eu falei, eu estudei muito ano passado, esse mesmo conteúdo para essa prova, e agora eu tô meio que revisando ele. E só que tá sendo muito difícil, porque para quem tem questões de saúde, é muito difícil manter uma rotina onde tu vai render todos os dias. E eu basicamente estou gravando esses vídeos assim, principalmente colocando no YouTube também, porque é uma rede social que poucas pessoas conhecidas têm acesso, então é uma coisa mais para mim, e porque eu gosto também. E para talvez um dia não, o dia que eu passar nessa prova, eu vou rever esse vídeo e pensar: "Essa coitada aí que estava sofrendo que nem uma maluca, estava completamente biruleibe e no fim deu tudo certo". Mas eu comecei a me dar um desconto, me acolher em não render, porque quando tu tem uma questão de saúde mental, tu tem que entender e aprender a viver com aquilo ali, sabe. Eu não controlo. Apesar de, eu faço coisas pra controlar o máximo que dá,
terapia, remédio e tal, mas tem um pouco que eu não controlo. Então, eu aceito isso. Então, por exemplo, on, hoje é quarta, dia 21. Não, hoje é terça. Domingo foi um dia que eu rendi super. Ontem foi um dia que eu rendi nada. Nada. Acho que nem lembro se eu sentei. Sentei para escrever umas coisinhas só para dizer que não sentei, assim, sabe? Para estudar. E hoje eu rendi bastante. Então, tá tudo bem. Ontem eu não tava bem. E paciência, eu não controlo isso. Não é uma coisa que é. Ai, você tá triste? Fique feliz. Não tem como. Porque não é tristeza, sabe? Então, não dá. Simplesmente não dá. E beleza que é uma coisa, uma prova muito importante e que eu tinha que, de alguma maneira, burlar isso aí. Só que eu não consigo. E tá tudo bem, porque não adianta. Se eu ficar me culpando que eu não consigo, que eu não tô conseguindo, eu vou ficar me culpando que eu não tô conseguindo e vou ficar cada vez pior, sabe? Então, eu já percebi que é melhor eu aceitar do que ficar lutando contra isso, porque depois é pior. É uma bola de neve, assim. Se eu ficar me culpando, amanhã eu vou estar pior e depois de amanhã eu vou estar pior. Então nunca vai ter esse rolê de um dia eu vou render muito, outro dia eu não vou render. Não, eu vou começar só a cair, assim. E, enfim, essa parte foi um desabafo. Agora, as partezinhas que eu mudei e que tá dando certo, é isso, número um, o que que eu gosto, o que eu gosto de fazer para eu conseguir associar o estudo como algo positivo. Então, como eu gosto de desenhar, eu faço dos meus resumos um grande desenho, assim, na verdade. Então, eu uso muitas canetas coloridas e etc. E, né, como eu falei, isso aí é a regra número um do que não fazer, né? Mas foi assim que eu comecei a gostar de vir pra cá. Então, eu passei de ter esse rolê do canetas coloridas para diminuir um pouco meus resumos, para começar a fazer flashcard e para começar a fazer questões de prova. Então, foi uma coisinha que eu fui aos poucos, assim, sabe? Se eu colocasse tudo isso ao mesmo tempo, não ia rolar. Não ia rolar. E também eu mudei algumas coisas no meu quarto, que eu peguei de dica desses vários vídeos que eu vi e que deu certo. Por exemplo, eu tentei transformar meu quarto num escritório, porque eu não queria abrir mão de estudar na sala, por exemplo. Não queria abrir mão de estudar no quarto. O ano passado eu estudei muito na sala, mas esse ano eu fui, conforme eu me mudei pra cá, né, fui colocando uma coisinha ali, outra aqui no quarto e tal. E hoje o meu quarto é um ambiente que eu gosto muito de ficar aqui. E eu não queria abrir mão para ficar em outro lugar. Então, eu pensei, tá, beleza, se eu vou ficar no quarto, eu troquei muitas vezes as coisas de lugar até conseguir montar ele de um jeito que eu tô vendo que tá rendendo. E que eu peguei isso em dicas de vídeo, que é, transformei meu quarto num escritório. Eu coloquei a minha cama numa posição que ela fica meio invisível, assim, sabe? Ela parece um sofá-cama, digamos assim, ali atrás. Então, é ruim de abrir a porta, não tem tanto espaço, mas eu sempre deixo a porta entreaberta por causa dos meus gatos. Não sou de ficar com a porta super aberta. Outra porta do meu banheiro, ela abre para dentro e eu consigo dormir ali de boa. A visão que eu tenho da televisão não é das melhores, mas não é o objetivo agora ver televisão mesmo. E quando eu entro no quarto e olho assim a visão geral dele, parece um escritório. Então, o foco é totalmente na minha mesa de estudos. E outra coisa, antes eu deixava todos os livros e cadernos na volta assim da mesa. E agora eu deixo só o que eu estou estudando. Então, eu organizei as canetas que eu estou usando
e aí eu vou estudar uma matéria A. Então eu vou pegar o caderno que eu uso para matéria A, umas folhas, as folhas em branco que eu cortei no meio, folha assim, para fazer flashcard, e só. Daí uma garrafa d'água, aquela coisa toda. E o resto eu deixo ali naquela prateleirinha, sei lá o nome daquilo, deixo aqui nessa outra, para não ficar amontoado de coisa também. Então, isso também tem dado certo. Mas é aquela coisa, eu tenho que aceitar que tem dias que não vai rolar mesmo, eu tendo colocado meu quarto na melhor posição possível estou usando as melhores técnicas possíveis e também estou usando o que eu de fato gosto. Tem dia que realmente não vai rolar. Outra coisa que eu vi que mudou por uma coisa que me deixa um pouquinho mais feliz de fazer, é colocar a minha mesa de frente para a janela. Então, se eu tô aqui, eu consigo ver a vista do meu apartamento, que é uma coisa movimentada, então dá uma distraída. Eu não preciso pegar o meu celular ou entrar em algum outro site no YouTube ou qualquer coisa assim, ver uns vídeos para me distrair. Porque se eu quiser dar uma parada, eu fico olhando a rua. É meio idiota pensar isso, mas tá dando certo, assim. Em relação à coisa de comprar, eu tenho muito isso assim. Ai, eu vou conseguir estudar mais assim se eu comprar tal coisa. E eu gosto muito de comprar. Então, esse ano é um ano que eu tô controlando muito isso, assim. No início do ano eu me passei um pouco, mas muito com o pensamento de é coisa para casa que vai durar, então não é um gasto, sei lá, com a roupa da moda do momento. Eu não compro roupa há muito tempo. Mas gasto sim. E daí, depois ali de um período do ano, sei lá, janeiro, fevereiro, março, abril, eu já comecei a ter outra cabeça de tentar economizar o máximo possível. E aí eu tô morrendo de sono agora. Mas enfim. E aí quando eu comecei a focar mais nos estudos, fiquei nesse rolê de, ai, preciso comprar tal coisa para melhorar. E consegui controlar muito isso, porque tá, eu já tinha um computador bom, eu tenho iPad também, caneta, eu tinha um monte de caderno já, e caneta colorida e tal. E óbvio, tu fica com vontade de comprar um caderno novo, de comprar aquelas folhas para fazer flashcard mesmo e tudo mais. Mas eu vou dizer para vocês assim, o iPad mesmo eu quase não uso. É que eu sou da geração, sou millennial, né? Eu sou caneta e papel, caderno. E então eu quase não uso o iPad. Ano passado eu usei bastante porque eu acompanhava as aulas com os slides, que eu comprei um cursinho, e aí eu acompanhava com os slides, ia fazendo as anotações e tudo mais. Mas eu acho que não é tão necessário assim. É mais uma coisa hypada do tipo, muitos vídeos, e tudo que eu comprei que valeu a pena para eu começar a estudar. E é assim, ai, sabe? É, eu acho que para mim valeu muito mais a pena eu comprar as canetinhas e várias folhas dessa A4 aqui do que e caderno normal também, desses caderno, sei lá, desses de várias matérias, sabe? Do que o iPad. Eu quase não uso meu iPad. Então, assim, ai, sei lá, não tenho condição de comprar um iPad. Ai, não vai mudar tua vida em relação aos estudos. Eu acho que vale muito mais a pena tu comprar um computador bom do que um iPad. Total, isso é um fato. Ter um computador bom com um teclado e um mouse, e aí tu coloca o computador assim como tela, foi uma das melhores coisas que eu fiz. Eu amo usar o computador assim, gosto muito. Então, isso é um investimento bom. Outra coisa que eu comprei agora que eu fiquei pensando muito, 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 porque, né, como eu tô nesse rolê de tentar economizar, foi um fone anti-ruído. Então, eu tenho um fone que eu comprei, tipo, no Centrão, assim, mas eu comprei um fone anti-ruído, porque aqui em casa tem muito barulho da rua e meus gatos são, assim, ó, malucos. Então, realmente, acho que vai ajudar.
Vamos ver se realmente vai valer a pena ou se vai ser mais uma coisa iPad da vida, assim, sabe? Tipo, hypado. Também eu não gosto de luz de teto, sempre gostei de luz indireta e sempre usei luz amarela. E eu tava bem relutante em usar a luz amarela, porque, quer dizer, em trocar para luz branca, porque eu odeio muito. Só que de fato faz diferença. Faz bastante diferença colocar a luz branca na cara, assim, porque dá menos sono e, enfim. Mas é uma pena, assim, porque eu amo luz amarela. E é isso, eu acho, de desabafo. Eu acho que, número um, tenta colocar o quarto numa posição que ele vai parecer um escritório. Número 2, começa de um jeito que tu já tá acostumado na tua vida, com coisinhas que tu gosta de fazer. Número 3, não precisa gastar com 1 milhão de coisas. A dica que eu dou para investimento é computador, mouse e teclado, isso é legal. Deixa eu ver. Uma cadeira confortável, óbvio, né? Mas também, se tu não tiver uma cadeira confortável, eu antes colocava, tipo, travesseiro, assim, sabe? Aqueles negócios de pescoço de avião. Eu usava aquilo antes de ter essa cadeira. Mas é isso, assim. Eu acho que o básico funciona, mas ao mesmo tempo, se tu gosta de frufru, também não tem problema, sabe? Muita gente fala também, ai, ninguém precisa de um monte de coisa para estudar, uma caneta azul e um caderno já tá suficiente. Beleza, porque tem gente que isso já é o suficiente. Tem gente que precisa de canetas coloridas e várias coisinhas. E eu acho que tá tudo bem, porque quanto mais coisa que tu gosta tu tiver para fazer aquilo, mais legal vai ser. E os dias que não forem render, que tu tem que se permitir ficar mal. Se permitir ficar triste, se tu estiver triste, se permitir de ficar sem fazer nada se tu estiver cansado, porque se tu se forçar a fazer uma coisa que tu já não tá acostumada e tu não tá bem, vai só piorar, porque tu vai ficar frustrada de não conseguir fazer tão bem feito, e aí tu vai ficar mais triste, mais triste, mais triste, enfim, ou mais cansada, mais cansada, mais cansada. Mas eu acho que é isso, assim, não me lembro mais o que eu falei no vídeo, tô com sono. Tem um jeito interessante de estudar pelo chat GPT que eu aprendi, porque o chat GPT é bem perigoso dele colocar coisa errada ali, tá? Mas eu aprendi um jeito bom, então talvez no outro vídeo eu fale sobre isso. Só que agora eu não vou falar porque eu tô com muito sono. E é isso então, tá? Ninguém aí é obrigado a comprar 1000 coisas e nem ser a pessoa que vai mudar a sua rotina de uma hora para outra, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. E então, boa sorte aí pra mim e pra todas, porque tomara que um dia eu veja esse vídeo e esteja feliz, tenha passado na prova e esteja fazendo uma coisa que de fato eu amo e não uma coisa que eu sou obrigada a fazer só pra ganhar dinheiro. Enfim.